Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 3 de novembro, segunda-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira e segunda-feira de uma semana que deve ser agitada. Aí tem Copom, uma semana cheia de resultados aí de empresas com capital aberto na Bolsa do Brasil. Tem toda essa repercussão ainda eleitoral sobre essa operação policial no Rio de Janeiro, né? Essa mega operação no Rio de Janeiro, como o pessoal está chamando, e tudo isso está, por incrível que pareça, inclusive isso, está mexendo aí com os preços e deve mexer com os preços nessa semana. Vamos começar aqui com o Copom, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne na terça e quarta-feiras, para resolver então a taxa básica de juros. Todo mundo já imagina que será mantida a taxa de juros onde está, 15% ao ano, mas a atenção, como tem sido das últimas vezes, é com o comunicado do Copom para saber se já há algum alívio em vista aí para a Selic a partir de janeiro do ano que vem, quem sabe, né? Muita gente apostando aí em janeiro e alguns apostando, né, mais gente ainda apostando no corte em março. Então, é isso que o pessoal vai estar procurando, né? Embora todo mundo não, mas muita gente acredite que o Banco Central deve manter a linha que tem apresentado nos últimos comunicados, nas últimas reuniões, né? De que é preciso manter o juro alto por um período bastante prolongado em vista das expectativas ainda desancoradas, embora melhores, é verdade, da inflação ainda fora da meta, embora desacelerando, é verdade, e do mercado de trabalho ainda aquecido. E aí sim, aqui ainda está aquecido mesmo e parou ali no menor nível histórico, né? A PNAD mostrou aí uma taxa de desemprego de 5,6% no último trimestre, né? Na média móvel do último trimestre, igual ao trimestre anterior, de 5,6%, então ficou estável, mas é o menor nível desde sempre, né? Desde o início da série histórica, e isso é importante. Vem um pouquinho acima do que o mercado esperava 5,5%, veio 5,6%, né? O que mostra que talvez tenha realmente encontrado o piso, mas o Banco Central, né, a política monetária, ainda espera uma deterioração dessa parte aí do mercado de trabalho, que ainda não aconteceu, né? O que indicaria, né, não é porque o Banco Central ou o mercado financeiro está querendo que as pessoas fiquem desempregadas, não é isso, né? Isso é um discurso, no mínimo, idiota, para dizer o mínimo, né? Não é isso, é que um dos efeitos da política monetária mais restritiva é sim um desaquecimento no mercado de trabalho. Então, é isso que o mercado financeiro está olhando e é isso que o Banco Central também está olhando. Quando tiver essa ideia mais clara, aí sim o Banco Central deve começar a pensar a soltar um pouquinho, né, abrir um pouco essa torneira monetária aí, da política monetária, e começar o corte de juros. Fato é que o pessoal está precificando aí janeiro ou março o primeiro corte de juros pelo Banco Central, aí, primeiro corte da Selic, que deve levar a Selic a 14,50, 14,75. Essa vai ser a segunda discussão quando soubermos quando será o primeiro corte, né? Bom, além disso, a gente tem nos Estados Unidos, né, falando sobre juros, tá essa discussão ainda, né, que o Powell acabou acendendo aí na última reunião do FOMC, que é o Copom norte-americano, de que não há uma unanimidade, né, entre os membros do FONC, do FOMC, para um corte da taxa de juros em dezembro, né, na próxima reunião. E isso acabou mexendo com as expectativas do mercado financeiro e acabou mudando um pouco aí as apostas sobre os juros lá nos Estados Unidos, o que atrapalharia um pouquinho
o Brasil, mas o diferencial de juros ainda é tão alto entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e outras economias desenvolvidas, que mesmo assim o carry trade continua sendo forte, né? Que é aquela história de você pegar dinheiro emprestado barato e emprestar aqui a juros mais altos, que é o que está acontecendo com o país nesse momento. Isso faz com que o dólar fique paradinho aí abaixo dos 5,40, né? Fechou em 5,38 na sexta-feira, faz com que a gente tenha uma apreciação cambial aqui que ajuda também no combate à inflação. Bom, além disso, a gente tem uma semana na bolsa local aqui cheia de resultados, né? Hoje a gente tem BB Seguridade, CSMG, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Pague Menos e TIM. Na terça-feira nem dá para falar todo mundo, porque é muita gente, mas assim, entre os principais, Klabin, Embraer, CSNA, Pão de Açúcar, Iguatemi, Itaú, Prio. Na quinta-feira a gente ainda tem Brava, quem mais aqui? Minerva, muito mais gente, viu, gente? Só estou escolhendo alguns aqui que eu sei que estão mais no radar aí do pessoal, ou imagino que estejam mais no radar do pessoal. Pets, TOTUS, Vivara também na quinta-feira, aliás, na quarta-feira. E na quinta-feira a gente tem Smart Fit, Petrobras, Cogna, Caixa Seguridade, Fleury, Lojas Renner, Magazine Luiza, Suzano e na sexta M. Dias Branco. Então tem muito resultado, muita coisa para o mercado reagir. Por enquanto, os resultados têm vindo majoritariamente acima do esperado. Eu vi um levantamento da XP, inclusive ontem à noite, 60 e poucos % dos resultados até agora, né, daqueles resultados que já foram liberados pelo Ibovespa, do Ibovespa, já estão acima da expectativa, né, 62%, com um ganho aí mais ou menos de 5% acima do que o pessoal esperava, o que significa que as empresas estão andando muito bem, obrigado, apesar do juro alto e apesar das dificuldades aí na linha, né, de resultado financeiro em função dos juros, né? Mas isso ajuda em toda essa volta que a gente teve. Outubro foi um mês complexo, né? Um mês complicado. Primeira metade do mês foi bastante ruim para a Bolsa, com a história de Trump e Xi Jinping, né? A dificuldade de negociação. Depois tudo melhora na segunda metade. A Bolsa brasileira também melhora, vinha em queda, acabou fechando aí em alta, né? no mês de 2,26%. Né? Recorde de novo, 149.540 pontos, pertinho ali dos 150 mil pontos. Então, as coisas melhoraram bastante na segunda metade do mês e também foram ajudadas, por incrível que pareça, por essa disputa de narrativa política aí no finalzinho do mês com a mega operação no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Né? Já que isso não é um assunto muito nosso aqui, né? nesse ambiente aqui de mercado, porque isso alterou aí aquelas ideias do trade eleitoral, né? Que vinha meio morto, né? Vinha meio como é que se desanimado, porque o Lula melhorou nas pesquisas e aquilo tudo, mas agora com as pesquisas mostrando que o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, do PL, inclusive, né, partido do Jair Bolsonaro, ganhou aí 10 pontos de aprovação em função da mega operação no Rio de Janeiro. E ontem, inclusive, eu assisti ao Fantástico, né, coisa que eu não faço normalmente, mas como eu ia falar sobre isso, eu queria ver mais ou menos como é que estava a repercussão. E o Fantástico dedicou aí, sei lá, acho que uma hora e meia para falar do assunto. E, por incrível que pareça, teve um banho de loja ali para não parecer muito progressista, aquela conversa do bandido vítima, né? Tirou aquilo de pauta, mais ou menos, né? Ou pelo menos diminuiu a intensidade com que fala dessas coisas, para ser uma coisa mais alinhada ao que você viu aí nessas pesquisas de opinião, mostrando que as comunidades cariocas são a favor, né, dessa ação policial, a população carioca é a favor dessa ação policial, a população brasileira é majoritariamente a favor dessa operação policial e os mais pobres são mais favoráveis, inclusive, que os que são mais ricos, né? Então, quem é mais afetado por essa violência, aparentemente, pelo menos de acordo com essas pesquisas, parece
ser favorável a esse tipo de incursão. Isso acabou melhorando a imagem do Cláudio Castro e melhorando a imagem da direita como um todo, né? E piorando um pouco a imagem da esquerda, embora isso ainda não tenha se refletido em aprovação para o presidente Lula. Mas tudo isso, é por isso que eu estou falando disso aqui, tudo isso impacta as expectativas aí de mercado para aquele trade eleitoral, que é uma mudança de posicionamento ideológico, principalmente no que diz respeito ao fiscal, nas próximas eleições, o que pode levar a Bolsa aí a novos ganhos. Tá? Então a gente tem bons resultados, um cenário político que deu uma melhorada, né? Não é super significativo, mas deu uma melhorada, uma possibilidade de que haja uma pressão maior para uma mudança de plataforma do presidente Lula, se for o eventual candidato ou de quem quer que seja que represente a esquerda, e uma força maior também para as pautas aí da direita, o que mostra, né, o que leva a gente a uma noção de que, poxa, pode ser que a gente tenha dias melhores aí para o fiscal brasileiro nos próximos anos, mas isso a gente ainda vai ter que esperar. Bom, o petróleo continua mexendo com os mercados, né? O OPEP+ manteve aí aquela ideia de aumentar a produção. Agora, nesse momento, cai o preço do petróleo em 0,20%, mais ou menos 64,44 centavos de dólar no barril do tipo Brent, né? O minério de ferro caindo 1,25 a 105,45, sempre nessa região aqui dos 105, não está se movimentando muito. E o ouro praticamente estável a 4.003 dólares a onça Troy, né? Então, vamos esperar, ainda tem, né, muita coisa para acontecer durante a semana, obviamente. Tem a repercussão da decisão de juros lá nos Estados Unidos e tem a nossa decisão de juros aqui, o comunicado do Copom, que vai ser importante para a gente entender para onde está indo os juros ou quando eles vão começar a cair, né? Só para terminar aqui esse giro rapidinho de mercados aqui, Nasdaq Futuro agora subindo 0,60 e S&P 500 Futuro subindo 0,38, beleza? A gente deve ter aí, hoje mesmo, no fim do dia, no Substack já está praticamente pronto, a carta performática mensalística das carteiras do Esquina Sucupira. Mesmo que você não siga a carteira, na carta performática a gente sempre tem um primeiro bloco ali, onde eu faço um resuminho do mês, né, para vocês, para entenderem melhor o que aconteceu em outubro, e também faço uma perspectiva para o mês de novembro no finalzinho, tá? E também está ali, obviamente, a performance das nossas carteiras sugeridas do Esquina Sucupira. Beleza? Então, se você ainda não segue a gente lá no Esquina Sucupira, esquinasucupira.substack.com. Se ficou muito difícil esse endereço, não se preocupa, vai até o Google, coloca Esquina Sucupira e vai ter aí os primeiros resultados, são o nosso canal do YouTube e a nossa página lá no Substack. Por falar em YouTube, amanhã, pontualmente por volta das 7h30, estaremos no ar com mais uma live do nosso querido Esquina Sucupira, edição da manhã, beleza? E aí a gente fala um pouco mais sobre o mercado financeiro, resultados e tudo mais que tem mexido aí com os nossos bolsos, né? Vamos lá, enquanto isso, bons negócios a todos nessa segunda-feira, boa semana para todo mundo e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!